vamos soltar aqui o teaser da nossa série de mensagens. Já é considerada a doença do século. Ela passa a prejudicar. Segundo a OMS, é se acostumar a esse afastamento do trabalho. Ela não desenvolve sintomas e problemas como depressão, ansiedade. 40% dos profissionais com altos níveis de estresse. Estudos sobre saúde mental indicam um aumento dos casos de transtornos de problemas como depressão e ansiedade. Estamos vivendo essa série de mensagens aqui como igreja, série Dores da Alma. E a gente tem entendido alguns temas à luz da palavra de Deus. Alguns temas que Deus quer ministrar aos nossos corações e mostrar para a gente como é que nós resolvemos, sim, algumas dores da nossa alma. Hoje, especificamente, a gente vai falar de quando a vida perde o sentido. A gente vai falar um pouquinho sobre o problema da depressão e da falta de propósito em nossa vida. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe aí, a Bíblia de papel. Se você tem ela no seu aplicativo do celular, então liga a sua Bíblia aí. Lá em 1 Reis, no capítulo 19, a gente vai ler do verso 1 ao verso 18. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar com a gente aqui no telão. Diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou uma mensagem, um mensageiro a Elias, para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael.
E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Quando a gente olha para esse texto, a gente tem que entender um pouquinho o contexto histórico daquilo que está envolvendo a vida de Elias nesse momento. A gente está vendo um homem que tem um relacionamento profundo, um relacionamento intenso com Deus. Ele é um dos profetas mais relevantes do Antigo Testamento, muitas experiências com Deus. Mas mesmo tendo muitas experiências com Deus, mesmo tendo uma intimidade com Deus, ele não deixou ou não foi poupado de viver algumas coisas extremamente difíceis. E a vida de Elias se parece muito com a nossa vida. Tiago escreveu que Elias ele era sujeito às mesmas paixões que nós. E aí nós vemos exatamente isso, quanto Elias se abate diante de algumas coisas que aconteceram na sua vida. Ele vem vivendo uma vida de milagres, mas então, diante de uma vitória que profetas de Baal, uma mulher, a rainha, né? A esposa de Acabe, a Jezabel, e a gente não vai entrar no mérito da Jezabel, que lá na série Checklist a gente falou bastante sobre ela numa das mensagens. Mas a gente quer entrar aqui no mérito do que ela fez para a gente entender o contexto histórico. Ela olha todos os seus sacerdotes e profetas mortos. E aí, diante dessa morte que aconteceu ali, ela tendo essa perda significativa na sua vida, ela vai então e ameaça o profeta Elias. E a gente vê que Acabe, que era o rei, na verdade ele era só um testa de ferro para tudo aquilo que Jezabel queria fazer no reino. E aí a gente percebe que diante da ameaça, diante daquilo que Elias estava vivendo naquele momento, diante de uma grande vitória, logo em seguida vem um medo tremendo no seu coração e faz com que ele venha perder literalmente o sentido da sua vida. De tal forma que ele entra numa caverna, de tal forma que ele começa a andar no meio do deserto, ele para num arbusto e ele começa a pedir a Deus a própria morte. E se nós fôssemos colocar os óculos da nossa atualidade, naquela época, a gente está falando aqui de um texto de mais de 1000 anos atrás, de 3000 anos atrás, ou 1000 anos antes de Cristo, a gente pode perceber com as lentes de hoje que Elias, ele passou por um episódio de depressão, de falta de propósito, de falta de sentido, justamente porque ele foi ameaçado, e ele já vinha diante de um monte de coisa que estava acontecendo, desafios após desafios, milagres após milagres, combates após combates, e nesse momento a gente percebe que ele cai em profunda tristeza. E sabe, aqui para a gente, até antes da gente falar o que a gente aprende com esse texto, fica um alerta para o nosso coração, e o alerta tem a ver com a depressão. O que é a depressão? A depressão é um transtorno mental. A depressão é uma doença que é caracterizada por uma sensação persistente de tristeza profunda, desesperança, perda de interesse ou prazer em atividades que antes eram agradáveis. Não se trata de uma tristeza passageira, mas de um estado prolongado que pode durar semanas, meses ou até anos, afetando negativamente a forma como a pessoa sente e lida com as atividades diárias. Por que a gente está trazendo esse alerta aqui? Porque falar de depressão enquanto doença é algo que a gente tem colocado aqui, foge da minha alçada como pastor. Mas também a gente precisa entender que, como igreja, aqui nesse lugar, nós entendemos os recursos que Deus deu para a humanidade, inclusive as pessoas que têm se especializado em cuidar da alma, do cuidado da alma, os psicólogos, psiquiatras. E nós não somos uma igreja que temos preconceito com relação a isso. Pelo contrário, nós temos sim a intenção de fazer com que você seja ajudado, se em algum momento você entender e precisar dessa ajuda.
E aqui a gente está falando de uma depressão, como a gente falou, uma depressão patológica, uma depressão que invade o coração, que tira aquilo que a gente chama de funcionabilidade, a sua capacidade de funcionar, de dormir, de trabalhar, de viver as coisas que você pode viver e precisa viver. E aí, como igreja, a gente te encoraja assim, a procurar aquilo que a gente chama de os 3 P's. Isso mesmo, o pastor, o psicólogo e o psiquiatra. Em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar de pessoas que nos ajudem. E por que a gente está lidando com esse tema e até tratando desse tema? Porque existe um preconceito muito grande quando a gente fala a palavra depressão. A gente tem linhas de pensamento, tanto aqueles que estão dentro da sua fé em Jesus, como aqueles que não têm ou não professam uma fé em Jesus, têm um certo preconceito com relação à depressão. E eu já ouvi algumas frases que são terríveis para quem já sofreu episódios de depressão. Frases como, olha, depressão é falta de um lote para alguém usar sua enxada e carpir. Já ouviu isso? Depressão é falta de um lote lá para a pessoa limpar. Depressão é falta de uma pia cheia de louça para alguém lavar. Depressão é falta de um tanque de lavar roupa para a pessoa lavar a roupa e pendurar. Né? Muitas pessoas têm preconceito com relação a isso e vão dizer cada coisa absurda. Depressão é uma doença. Assim como você não consegue dizer para uma pessoa que tem hipertensão, dizer para ela assim, olha, luta aí contra a sua hipertensão, vai lá, equilibra aí a sua pressão da forma como você consegue. Né? Para quem tem o diabetes, né, vai dizer, olha, vai lá, equaliza aí os seus níveis de glicose. Não tem como você falar isso para uma pessoa que tem uma doença, mas muitas vezes as pessoas usam essa palavra para quem tem depressão, dizendo, olha, levanta dessa cama, vamos lá, rapaz, levanta. Se encoraja aí, falta coragem para você. Mas a pessoa não sabe, ela não está envolvida nos processos do coração que muitas vezes impactam aquela pessoa com uma tristeza profunda. A gente vê igrejas falando absurdos com relação à depressão. Igrejas dizendo, por exemplo, que depressão é falta de Deus. Não, depressão é falta de Deus. A gente tem aqui um profeta do Senhor que teve uma experiência com Deus profunda, um relacionamento intenso com Deus, mas mesmo com toda essa base, ele sofreu de depressão. Então, não é falta de Deus. Não, é falta de fé, então. Você não tem fé, né? Ou pior ainda, depressão é algo demoníaco. Depressão são demônios. Né? Essa semana eu ouvi um absurdo do absurdo. Um pastor falando que autismo é do demônio. Olha que terrível. Né? Gente que não tem a menor noção das coisas, falando literalmente asneiras no microfone. E eu lembro de uma placa de uma igreja que eu vi a foto disso, e já citei aqui algumas vezes, isso tem a ver com o tema que a gente está falando hoje. A pessoa vai lá e olha numa placa como essa, dizendo assim, olha, desencapetamento total. Né? Você já ouviu isso? Desencapetamento total. Você que sofre de depressão, olho gordo, inveja, problemas relacionados aí à inveja, né? Você que tem doenças incuráveis, doenças inexplicáveis. Olha o que a pessoa colocou na faixa. Venha receber a prece violenta. Eu queria saber o que é prece violenta, né? E pare de sofrer. O conteúdo da faixa me preocupou bastante, não é sobre o desencapetamento total. Me preocupou a última frase da faixa dizendo, pare de sofrer, porque cada pessoa que entrar naquela igreja, então, eles vão matar. Que não tem outro jeito da gente se ver livre do sofrimento, a não ser quando a gente morrer. É a única forma que a gente vai viver e entender que a gente pode ser livre do preconceito, livre desse preconceito que está aqui. E a gente quer trazer o seguinte para você. Nós, como igreja, estamos dispostos muitas vezes a te ouvir, ainda que fuja da nossa alçada. Tem pessoas aqui da igreja que estão dispostas a caminhar com você e te ajudar nesse processo. E a gente entende claramente, Elias sofreu um processo de depressão. E eu quero criar aqui um ambiente de vulnerabilidade com você. Ter a coragem de dizer aqui que eu, como pastor, já lutei
com relação à depressão. E aí a gente fala assim, puxa, mas um pastor com depressão, meu Deus do céu, que homem que é esse que está à frente dessa igreja, né? Nós somos vulneráveis, nós somos seres humanos, nós não somos super-heróis. E em muitas situações nós vamos sim ser impactados por uma tristeza profunda. E eu precisei dos 3 P's, eu precisei de gente que me ajudou, gente carinhosa, gente amorosa, que me ajudou a tirar ou sair desse quadro. Só que aqui tem algo importante para a gente pensar. Além daquilo que a gente pode recorrer enquanto medicina, enquanto aquelas pessoas que são especializadas no cuidar da alma, a gente pode também entender o seguinte, o ser humano ele é um ser espiritual. Ele é um ser social? Sim. Ele tem um organismo? Sim. Ele é um ser emocional? Sim, mas ele também é um ser espiritual. E por isso mesmo que diante de tudo aquilo que a gente tem falado aqui, a gente contempla a partir de agora aquilo que Deus tem para falar e para tratar acerca das dores que envolvem a nossa alma relacionada à depressão. Quando a gente olha para esse texto de Elias aqui, tudo aquilo que a gente leu no começo aqui da mensagem, a gente pode extrair algumas lições importantes para a nossa vida. A primeira lição que a gente extrai desse texto é a seguinte: você será pressionado. Sabe, eu não sou daqueles pastores que manda ficar repetindo aí para a pessoa, mas assim como eu fiz de manhã, eu vou fazer com você que está aqui à noite também. Eu queria que você cutucasse todo mundo que está perto de você e falasse assim, você será pressionado. Pode falar, você será pressionado. Você vai ser pressionado. Essa é uma realidade da nossa vida. Nós, como igreja do Senhor, nós não temos aqui uma mensagem triunfalista para você, de que quando você caminhar com Jesus, você vai ter só bênção e só vitória na sua vida, vai ser de vitória em vitória, a sua vida vai ser sempre uma bênção. E se você não consegue viver isso, você tem falta de fé, ou está em pecado. É isso que muitas igrejas vão dizer. A gente parte da nossa lente de enxergar a palavra de Deus, que todos os homens eles sofreram. E é por isso que eu amo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela não tenta tapar o sol com a peneira. Ela vai mostrar as crises, os desgastes, as tristezas que esses homens passaram por serem pressionados. Mas aí a Bíblia vai trazer também um entendimento de como nós podemos enfrentar essas pressões. A Bíblia vai dizer lá em 1 Reis 19, do 1, 2, ora, Acabe contou a Jezabel que tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Então, imagine aqui a pressão que Elias sentiu. Jezabel percebe a realidade, chega a notícia para ela e ela manda diretamente para Elias uma ameaça, e uma ameaça de morte. Imagine você no lugar de Elias. Eu iria fazer provavelmente exatamente aquilo que ele fez. Sabe o que eu ia fazer? Perna para quem tem. Eu ia embora. Eu não ia ficar ali esperando para pagar para ver se ela viria mesmo em minha direção, pensando que ela era uma rainha, ela tinha todo um exército à sua disposição, pessoas que espionariam para saber onde Elias estaria escondido. Mas sabe, quando a gente olha para isso aqui, antes de pensar na ameaça e no medo que Elias teve, a gente pode enxergar uma realidade da vida. Elias foi pressionado. E em vários textos da palavra, ela vai nos ensinar que nós vamos sofrer tribulações. Daí você pensa assim, poxa, que mensagem abençoada. Eu venho aqui na igreja para o pastor me falar que eu vou sofrer tribulações, que eu vou passar por momentos difíceis. Sim, porque isso está alinhado com a vontade de Deus e nos faz muitas vezes nos tornarmos dependentes do próprio Deus em todas as áreas da nossa vida. Saber que nós vamos sofrer vai fazer com que a gente se coloque cada vez mais diante do Senhor. Mas o problema que envolve aqui a tristeza da nossa alma não está relacionado só com as pressões que a gente sofre na realidade, de verdade, as pressões de verdade, mas também envolvem as pressões que a gente sofre
de forma a encarar a vida de outras pessoas, se comparar com elas, e aí um tipo de sofrimento e tristeza vem ao nosso coração. Uma tristeza quando a gente está lá nas nossas redes sociais e começa a entender, e aí você é pressionado para ter a mesma vida que aquela outra pessoa tem. E aí não tem como escapar de uma tristeza que muitas vezes vai invadir a nossa alma e o nosso coração. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo na nossa sociedade a pressão de ser feliz o tempo todo. Nós estamos vivendo uma ditadura da felicidade, um tipo de positivismo tóxico que invade tudo aquilo que a gente está encarando. E muitas pessoas vão usar isso como um método até de autoajuda, para dizer assim, olha, você precisa compreender a sua capacidade, você precisa compreender aquilo que você tem como habilidades, como dons, como talentos. A gente fala daquilo que é autoajuda, né? Os livros de autoajuda dizendo para você, você tem capacidade. Eu sei que existem bons coaches, mas também tem muito mau coaching, com esse positivismo tóxico, dizendo, você vai conseguir, vai lá, e coisas absurdas que são faladas também, para que você acredite na sua capacidade, e mais do que isso, busque felicidade a toda prova. Ninguém pode ser decepcionado e frustrado. Ninguém pode viver uma vida de tédio, ninguém pode viver uma vida de sofrimento. É isso que a nossa sociedade tem imposto para a gente. E isso também traz pressões aos nossos corações. Eu gosto muito desse sociólogo aqui, o Gilles Lipovetsky. Ele escreve uma coisa interessante. A sociedade contemporânea promove uma busca pela felicidade que se torna paradoxal, porque transforma a própria felicidade, olha o que ele diz, em uma obrigação. Você tem a obrigação de ser feliz. A felicidade deixa de ser uma questão pessoal e passa a ser uma imposição externa que gera ainda mais frustração e ansiedade. A pressão por ser feliz, a pressão por olhar as coisas que as pessoas postam lá na rede social, e a gente começa a comparar a nossa vida dizendo, aquela pessoa ali é mais bem sucedida do que eu, é mais bem sucedida do que a minha família. Existe um livro chamado A Sociedade do Cansaço, e esse livro é muito bom, e ele diz o seguinte, vivemos numa época em que as pessoas se pressionam para ser sempre positivas, produtivas e felizes. Isso resulta em uma sociedade exausta e deprimida, onde o imperativo do desempenho e da felicidade constante leva ao esgotamento mental e físico. As pressões que nós estamos vivendo durante o tempo em que estamos aqui na jornada da vida, pressões reais e pressões de imposição por conta da vida que outras pessoas têm, para nos encorajar também a sermos felizes o tempo inteiro. E aí, se a gente deixa tudo isso nos impactar, muitas vezes a gente vai acordar, sem entender muitas vezes o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, para que lugar nós estamos caminhando, já que eu não tenho uma vida igual daquela pessoa, e o nosso coração sofre. E sofre de tristeza profunda, se lamentando muitas vezes por aquilo que eu não tenho, ao invés de agradecer por aquilo que eu tenho. E aí Jesus, ele diz o seguinte sobre as nossas tribulações. Ele disse, eu vos disse isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem gente que coloca uma vírgula nesse versículo e coloca, mas vós também vencereis. A vírgula não existe. É Jesus que venceu o mundo, e quando nós entendemos as pressões que nós sofremos, estamos dispostos a entregar isso e viver na dependência de Deus, nós vamos conseguir suportar as pressões que nós estamos vivendo aqui. Jesus disse, eu disse isso para que vocês tenham paz. E sabe, algo que precisa ser derramado nos nossos corações, diante das dores que nós temos, principalmente das pressões que sofremos, é a paz de Deus nos nossos corações. Deus te trouxe aqui nessa noite para derramar paz no seu coração, e talvez uma paz que você não experimenta há muito tempo, e talvez uma paz que você nunca experimentou, uma paz que excede todo o entendimento, como a Bíblia diz para a gente. E aí a gente entende, a primeira coisa que a gente pode extrair desse texto é a realidade da vida que nos diz, você será
pressionado. Segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto é o seguinte: a tristeza é um péssimo guia. A tristeza é um péssimo GPS para a nossa vida, isso mesmo. Elias, ele é dominado pela depressão, pela falta de propósito aqui naquele momento. Eu não sei muito bem para onde eu tenho que ir, como eu preciso viver, só que ele permitiu então que a tristeza guiasse os seus passos, permitiu que a tristeza guiasse o seu coração, e isso fez com que ele fugisse, mesmo tendo experiências profundas que o poderiam levar a confiar ainda mais em Deus, a entregar tudo aquilo que ele estava sofrendo naquele momento. Não, ele permite que a tristeza guie a sua alma, e a tristeza é um péssimo guia. A Bíblia vai dizer: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente percebe que a tristeza guiou de tal forma o coração de Elias, que ele começa a pedir a morte. Ele fala: Deus, eu quero a morte. Talvez ele entendesse que ele não poderia e que ele não deveria tirar a sua própria vida. Talvez ele não teria coragem suficiente para tirar a própria vida, mas diante da tristeza que ele estava vivendo, ele olha para tudo isso e fala: Senhor, eu acho que a morte me caberia bem. E talvez seja essa oração que muitas pessoas aqui nessa noite já fizeram em algum ponto da jornada da sua vida, sabendo que não pode tirar a sua própria vida. Em algum momento, talvez você disse ao Senhor: Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso sair desse mundo, eu preciso sair desse sofrimento, leva a minha vida, eu quero morrer. E muitas pessoas já oraram assim ao Senhor. E ele continua dizendo: quando Elias ouviu a voz de Deus, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Por que você está aqui? Por que você está permitindo que as tristezas do seu coração te guiem? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Ele entende a sua intimidade com Deus e até usa no meio da tristeza para tentar convencer o Senhor a tirar a sua própria vida. O Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Olha o que ele diz: sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Senhor, eu estou sozinho, ninguém mais sobrou. E a gente não ridiculariza essa dor de Elias, mas é mais ou menos como as orações que a gente faz quando a tristeza impacta o nosso coração. A gente parece, entender que Deus não está vendo, e a gente está dizendo: Senhor, só eu sobrei, o Senhor não está vendo aqui a minha tristeza, o Senhor não está vendo a minha angústia, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, E a gente começa a entender aquilo que guiou o coração de Elias. O que guiou o coração de Elias? Exaustão física e emocional. Os momentos de cansaço são os momentos mais perigosos da nossa vida. Você sabia disso? Você sabe que quando você está cansado, talvez você já tenha experimentado algumas coisas, são os momentos em que as tentações atacam, mas também são os momentos que a tristeza ataca. E quando a gente está cansado, quando a gente está exausto, a gente começa a perceber tudo que está ao nosso redor de maneira nublada, cheia de nuvens. A gente não consegue entender os relacionamentos, a gente não consegue entender as pessoas, a gente não consegue entender o propósito e o sentido de algumas coisas que nós estamos fazendo. Elias, ele estava fisicamente exausto, emocionalmente drenado, após alguns períodos, ali um longo período de lutas e desafios intensos. Essa fadiga que ele tinha no seu coração poderia ali obscurecer a percepção da realidade e aumentar esse sentimento de desesperança. É exatamente o que acontece quando a gente se sente cansado. Parece que a desesperança vem ao nosso coração. E uma vez que
ali acometido pelo cansaço físico, emocional da nossa vida, e deixando a tristeza nos guiar, a gente vai fazer muitas vezes a mesma coisa que Elias fez. Ele viveu, então, a partir disso, uma solidão e um isolamento. Tem pessoas que vão olhar para a sua tristeza, olhar para o seu sofrimento, olhar para a dor que estão passando, e vão dizer: eu não quero mais ir na igreja. Eu não quero mais ir na célula, eu não quero ter contato com ninguém, eu quero ficar aqui na minha cama, vou puxar minha coberta aqui, cobrir a minha cabeça, porque eu não quero mais ver ninguém, eu não quero ter contato com ninguém. E aí, Elias acreditava que ele estava sozinho na luta por Deus, e o que intensificou a sua sensação ali de abandono. Eu estou abandonado, Deus não está me vendo. E ele disse a Deus: só eu fiquei, só sobrou eu. Elias, ele mergulhou ali num sentimento que a gente chama de autocomiseração. Eu sou um miserável, eu sou pequeno, eu não posso fazer nada, só eu sobrei. Olha o infortúnio, Deus, que eu estou passando na minha vida. E ele tinha consciência que ele estava lutando por Deus, e a gente pode se perguntar: será que Deus precisava que Elias lutasse por ele, um Deus todo-poderoso? Ele tinha dado um comissionamento, uma missão para Elias, mas não necessariamente tomar o lugar de Deus para resolver determinadas coisas da sua vida. E a gente percebe que o medo e a decepção também guiaram Elias, mesmo após essa grande vitória que ele viveu lá no Monte Carmelo. A perseguição de Jezabel trouxe a sensação de que nada havia mudado. As pessoas que a gente fez e teve esse embate religioso para mostrar o Deus verdadeiro, não adiantou nada. Ele estava desiludido, esperando que a nação se voltasse completamente a Deus, mas isso não aconteceu da forma como ele esperava. Como um profeta de Deus, ele se decepcionou e se frustrou. E a gente percebe o seguinte, que as decepções e frustrações que Elias estava vivendo nesse momento foram decepções por conta de expectativas que ele mesmo criou. Deus não falou nada para ele com relação ao que ia acontecer, só trouxe um comissionamento, trouxe uma missão para ele: vai e faz, o resultado é comigo. Mas ele imaginava, e a gente também imagina muitas vezes, que nós vamos fazer determinadas coisas e ter o resultado que a gente espera, mas na verdade essas expectativas são do nosso coração e são expectativas falsas que nada têm a ver muitas vezes com o Deus Todo-Poderoso, soberano, que faz o que Ele quer, que faz o que lhe apraz. E a gente percebe que a tristeza como guia, a tristeza como GPS foi aquilo que empurrou Elias para dentro do deserto, que empurrou Elias para dentro da caverna. E muitas vezes nós desejamos também uma caverna no momento em que a gente está buscando um sentido para a nossa vida. E muitas pessoas vão entrar nessa caverna. Assim como a gente falou do fundo do poço, vão querer colocar ali dentro dessa caverna uma cama, um guarda-roupa, um micro-ondas, para tentar viver ali para sempre dentro daquela caverna sem ter mais ninguém ou contato com ninguém. Mas isso é terrível e vai fazer com que a gente caia num buraco cada vez maior. Você será pressionado, sim. A tristeza, se você se deixar guiar por ela, ela é um péssimo guia, mas a gente percebe na história de Elias algo que aconteceu profundamente ali com a sua vida, a partir do momento que ele se deixa guiar pelo próprio Deus. E essa é a terceira lição que nós extraímos desse texto. Deixe Deus cuidar da sua alma. Deixa Deus cuidar do seu coração. A Bíblia vai dizer que, de repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E aqui a gente começa a entender a resposta de Deus às tristezas de Elias. Lá no verso 11 a gente vai perceber, o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, mas Deus estava
no murmúrio de uma brisa suave. Sabe o que a gente pode perceber, por exemplo, através desse texto, que Deus dá uma recomendação. Como resposta de Deus ao coração triste, ao coração depressivo de Elias, Deus faz algo muito básico, e quando a gente percebe isso do texto, a gente pode até se perguntar, Deus, o Senhor está de brincadeira, né? Porque ele fala exatamente assim, Elias, come e dorme, Elias. Come e dorme. Parece uma coisa tão básica, parece uma coisa assim, tão insignificante. Eu estou pedindo uma resposta de Deus, eu estou com o coração cheio de tristeza, e Deus está falando para mim, come e dorme. E aí a gente vai pensar assim, puxa, eu já estou com vontade de dormir, eu estou com vontade de ficar na minha cama o dia inteiro, eu não quero falar com ninguém. Mas esse convite do Senhor não tem a ver com o sono simplesmente da nossa vida, o sono orgânico, tem a ver com um descanso que Deus quer trazer à nossa vida, que Deus quer ministrar à nossa vida em meio a dores, sabe? Com Deus, no meio da jornada de dor e sofrimento, existe uma cama para você se deitar nela, e ao dormir, experimentar o cuidado de Deus, o cuidado daquele que não dorme. A Bíblia vai dizer isso. Aquele que cuida de você, o guarda de Israel, ele não dorme em nenhum momento. E quando ele está dizendo ali, come e dorme, ele está trazendo as necessidades mais básicas que Elias tinha naquele momento, mas ele também está dizendo, olha, se deite nessa cama não para dormir do jeito que você quer, mas se deite nessa cama para você descansar no meu poder. Sabe, a Bíblia vai dizer que enquanto nós dormimos, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Sabe que muitas vezes acometido pelas tristezas que envolvem a nossa alma, que envolvem as nossas dores, a gente não consegue dormir. E muitas vezes a gente não consegue dormir porque a gente não confia suficientemente em Deus, a gente não confia que Ele vai cuidar, a gente não confia que Ele vai trabalhar. E quando Ele diz, Elias, deita, come e dorme, Ele está dizendo para a gente, come, vai dormir, vai descansar, porque você não vai conseguir resolver essa situação na força do seu braço, na força da sua própria capacidade. Eu falei dos livros de autoajuda aqui, e muitas vezes nesses livros vai dizer para você se levantar, e você agir, e aí autoajuda é eu pensar que eu vou pegar aqui no cabelo da minha cabeça, e vou levantar aqui os meus cabelos, e eu vou levantar do chão. Isso não vai acontecer. Sabe o que a gente precisa? A gente não precisa de autoajuda, a gente precisa de ajuda do alto, a ajuda que vem do Senhor para os nossos corações, ministrando a nossa alma e nos fazendo descansar. Você já percebeu que eu gosto muito desse autor, Tim Keller? Ele está na glória com o Senhor. Ele diz o seguinte nesse livro que se chama Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento, ele diz, a fé cristã não nos promete um escape imediato da dor e do sofrimento, mas nos oferece algo que nenhuma outra visão do mundo pode oferecer. Um Deus que passou pela tristeza e sofrimento mais profundos para nos trazer esperança eterna. Um Deus que ministra ao nosso coração, que fala para você, olha, vá descansar no meio da tua jornada de dor e sofrimento. Se permita ser cuidado por Deus. Se permita ser cuidado por aquele que é onipotente, por aquele que é onipresente, por aquele que é onisciente, por aquele que é eterno, por aquele que é imutável, por aquele que é bom, por aquele que é justo, por aquele que é amor. E nesse abraço que Ele pode te dar nessa noite aqui, esse abraço pode reorganizar todo o seu interior. Sabe, existe uma presença silenciosa de Deus. Muitas vezes nós queremos que Ele esteja assim no terremoto. A gente quer que Deus, diante das nossas dores, diante das nossas tristezas, venha com um raio do céu, quebre as rochas da nossa vida, remova as montanhas da nossa vida. Mas muitas vezes isso não vai acontecer, porque muitas das nossas orações têm coisas que não vão mudar
imediatamente. E muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, mas muitas vezes é a brisa suave do Senhor que vai ministrar ao seu coração, dizendo: eu cuido de você, eu cuido da sua alma. Pastor John Piper, um pastor que eu gosto muito, ele diz o seguinte: a depressão muitas vezes obscurece a nossa visão de Deus. No entanto, precisamos nos lembrar de que, mesmo quando não o sentimos perto, Ele está conosco. A solução não é olhar para dentro de nós mesmos, mas para as promessas inquebráveis do próprio Deus, as promessas que Ele tem para a nossa vida. Sabe o que a depressão, a tristeza vai fazer com a gente? Como eu falei, vai ficar tudo nublado, e a gente não vai conseguir perceber nem as promessas que envolvem a nossa vida muitas vezes. Deus vai dizer, dentro da sua palavra: eis que eu faço uma coisa nova, lá em Isaías 43:19, você não está vendo? Eu vou abrir caminho do deserto, eu vou abrir um riacho no meio do deserto, no meio do ermo. A Bíblia vai dizer lá em Isaías 55, 8 e 9, que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. A Bíblia vai dizer lá em Jeremias 29, 11, eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhe trazer esperança e futuro. E hoje o que o Senhor precisa fazer na nossa vida, no nosso coração, na nossa visão, é tirar tudo aquilo que está nublado, para que a gente possa encontrar, perceber um Deus todo-poderoso que cuida de nós. E sabe, quando a gente olha para tudo isso, Deus deu uma renovação de propósito. Deus trouxe respostas. Primeiro, as respostas mais básicas: vou cuidar de você como um ser humano. Você precisa comer, você precisa dormir, você precisa descansar na minha presença. Você precisa escutar a minha voz numa brisa suave. Mas sabe, existe um menino aí chamado Eliseu. Eu quero que você cuide desse menino, eu quero que você treine esse menino para ser o teu sucessor. Sabe o que Deus fez com Elias? Ele quebrou a tristeza do coração dele, forçando-o a se conectar com pessoas. Lembra que eu falei que muitas vezes no meio da depressão, da tristeza, a gente quer se isolar completamente. E aí a nossa tristeza só vai ser quebrada muitas vezes quando a gente conta com outro ser humano igual a nós. Um outro ser humano que talvez tenha as mesmas dores que nós, mas estão no mesmo propósito. Se você buscar uma consolação para a tristeza fora de Jesus, deixa eu dizer, você não vai encontrar. Mas em Jesus você vai encontrar nele a força para continuar vivendo, e você vai encontrar mais do que isso, você vai encontrar uma comunidade de fé, que vai muitas vezes te encorajar e te levantar, vai caminhar junto com você, para que o seu propósito, quando você perdeu o sentido, ele seja renovado. Deus dá um novo propósito para Elias. Deus faz com que a tristeza seja vencida a partir de um novo rumo, de uma nova história que ele precisa desenvolver. Ele vai chegar, olha, você vai treinar Eliseu. Eu vou te conectar com pessoas. Você sabe o que a gente precisa aprender? A gente não pode rejeitar o poder da comunidade de fé que a gente tem aqui. Sabe, muitas pessoas, quando elas estão sendo acometidas pela tristeza, ela diz: eu não quero ir mais na igreja, eu não quero ir mais na célula, esse negócio de igreja não adianta nada, esse negócio de célula não adianta nada, para quê? Por que eu vou vivenciar isso? Para que eu vou ficar nessa experiência se não está trazendo nada de bom para mim? Estou terminando de ler um livro chamado Hábitos Espirituais. Ele fala da necessidade que a gente tem de ouvir a Deus, ou seja, ler a palavra de Deus, a necessidade que a gente tem de falar com Deus ou ser ouvido por Deus através da oração, mas ele fala também do poder da comunidade de fé. Sabe o que ele compara? O rio da graça de Deus, ele está passando na nossa frente o tempo inteiro, o tempo todo. Quando a gente vai investir nos meios da graça que Deus nos deu, a leitura da palavra, a oração, é como se a gente pudesse entrar nesse rio e se banhar nesse rio. Todo momento que você está lá com a Bíblia aberta, lendo, quando você está orando ao Senhor, você está se banhando nesse rio da graça de Deus, mas muitas vezes a gente ignora
o poder que a comunidade de fé tem sobre as nossas vidas. Quanta graça de Deus você recebe quando você vem num culto como esse. Quanto fortalecimento do Senhor você recebe quando você vai a uma célula, a um pequeno grupo, quando você pode compartilhar com aquela pequena família da fé as suas dores, as suas tristezas, e talvez receba ali um abraço, receba uma oração. E como eu falei, talvez as circunstâncias da sua vida ao orar junto com outras pessoas não sejam modificadas imediatamente. Talvez as suas orações não sejam respondidas imediatamente, mas sabe o que acontece quando a gente ora? Sabe o que acontece quando pessoas oram por nós? O nosso coração é transformado imediatamente para a gente lidar com as dores da nossa alma. Sabe, Deus quer que você esteja aqui. Deus quer que você faça parte de uma célula. Deus quer que você se conecte com pessoas. Nós temos lutado aqui nessa igreja para que você não seja apenas um número, que você entra e saia dessa igreja sem ninguém te conhecer, sem ninguém te dar um abraço. E é justamente por isso, por esse motivo, porque na comunidade de fé a gente vai encontrar amor. Na comunidade de fé a gente vai encontrar o abraço. Na comunidade de fé a gente vai encontrar o encorajamento que a gente precisa para continuar lutando, vivendo, mesmo diante das nossas tristezas e das nossas decepções. E sabe o que eu queria que você fizesse agora? Que você fechasse os teus olhos nesse instante. E você pensasse um pouquinho em tudo aquilo que você ouviu aqui nessa noite. Quando a gente fecha os olhos, querido, a gente se encontra com a gente mesmo. E a gente se encontra com o Deus que ministrou a nossa alma. A gente fecha os olhos simplesmente para que a gente não veja a movimentação, a gente não veja as pessoas que estão ao nosso redor, a gente fecha os olhos para nos concentrarmos em Deus. E eu queria que você ouvisse um pouquinho da letra dessa canção que a gente vai cantar nessa noite. Queria que você abrisse o seu coração para ser ministrado por essa letra, que o Espírito Santo continuasse ministrando ao seu coração através da letra dessa música. E daqui a pouquinho nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Aqui estou mais uma vez, pedindo pra me levantar. Me falta forças, meu Deus, vem me ajudar. Tu me salva de mim mesmo e do cansaço dessa estrada. Mas tua obra em mim, meu Deus, vem me transformar. Tudo fica bem se olho para ti, se te percebo em mim. Tudo fica bem se sei que estás aqui, se sei que estás em mim. Essa canção diz: tudo fica bem. E não é tudo fica bem porque aqui nessa noite Deus vai te dar vitória para todos os problemas que você está vivendo. A gente não é uma igreja que prega isso, triunfalismo, só vitória, não. A gente entende o sofrimento, as dores da nossa alma como parte do propósito de Deus em nos tornar mais fortes, em nos tornar mais maduros. Só que talvez você veio hoje aqui nessa noite dizendo: Senhor, eu tenho tristezas profundas na minha alma e eu preciso do toque do Senhor. Eu preciso do abraço do Senhor aqui nessa noite. Eu preciso que alguém ore por mim. Eu quero receber uma oração. E aí, onde você está nesse exato momento, se você entendeu que essa mensagem é para o teu coração, você quer receber que o encorajamento que Deus tem para o teu coração, queria te convidar a ficar de pé onde você está, sem medo, sem vergonha. Sabe por quê? Porque aqui é o lugar da ambiência
da casa do Pai. Deus está aqui. Talvez você esteja de olhos fechados pensando, eu não sei se eu me levanto, eu não sei se eu fico sentado. E eu quero dizer para você que algumas pessoas já ficaram de pé. E você pode ser encorajado também a ficar de pé nessa hora. E sabe por que ficar de pé? Você está mudando de posição diante de Deus. Deus, eu tenho lidado com a tristeza, eu tenho lidado com a dor do meu jeito. Hoje eu quero fazer do jeito do Senhor, e é por isso mesmo que eu quero mudar de posição. Eu estou sentado, eu quero ficar de pé para dizer, Senhor, me ajuda em meio às minhas tristezas, me ajuda em meio às minhas dores, as dores da minha alma, da minha vida. E sabe, eu queria que você abrisse aí os seus olhos por um momento, você que está com os olhos fechados, e você percebesse aí pessoas que estão de pé. E sabe o que a gente vai fazer? A gente vai experimentar o poder que a comunidade de fé tem. E eu queria que você pudesse abraçar alguém que está aí de pé perto de você. Homens com homens, mulheres com mulheres. Corre lá rapidinho e abraça essa pessoa, abraça essa vida agora. E nesse momento eu queria pedir só para você abraçar. Você vai ver o quanto a comunidade de fé é curadora, quanto isso é bom para a nossa vida, para o nosso coração. E eu vou pedir para você ficar aí com essa pessoa, abraçado com ela nesse momento. E a gente vai orar junto. Eu vou pedir para você que está sentado, ficar de pé agora, para a gente orar juntos. E aí essa pessoa que te abraçou agora aí, essa pessoa vai orar junto com você, vai ministrar o seu coração agora, e nós vamos orar juntos. Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra que vem no nosso coração nessa noite, Pai. Temos sim dores da alma, Pai, mas o Senhor trata as nossas dores, nos convidando, Pai, a descansar no Senhor. Que nessa noite aqui, Pai, possa ser noite de descanso, possa ser noite, Pai, para repousarmos, Pai, na Tua onipotência. E eu quero pedir aí nesse momento, Pai, que o Senhor abrace cada pessoa que está aqui com os Teus braços fortes, e que esse abraço do Senhor reorganize o coração, reorganize o interior, Pai, em nome de Jesus. Que esse abraço do Senhor e o abraço dessa pessoa agora, Pai, que está aí sendo instrumento do Senhor, Pai, não seja só o abraço dela, mas o abraço do Senhor, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor fortaleça, Pai, renove a nossa esperança, renova a nossa fé, Pai, renova o nosso ânimo, renova o nosso propósito, Pai, em nome de Jesus, e direciona, Pai, a nossa vida e a nossa alma, Pai. Assim nós oramos, te entregamos esse momento, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Se você deu um abraço aí, abraçou alguém, dá mais um abraço aí, fala que Deus abençoe a sua vida. E a gente vai cantar essa canção inteira. Queria que você cantasse, fazendo dessa canção aqui uma oração para você nessa noite. Aqui estou mais uma vez, pedindo pra me levantar. Me falta forças, meu Deus, vem me ajudar. Tu me salva de mim mesmo e do cansaço dessa estrada. Faz tua obra em mim, meu Deus, vem me transformar. E tudo fica bem se olho para ti, se te percebo em mim. Tudo fica bem se sei que estás aqui, se sei que estás em mim. Oh, 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 oh. Cessa todos os meus medos que perturbam a minha alma. Faz-me
sossego enquanto não descansa em ti. Sem ti sou só um vazio, seja tudo em mim e tudo fica bem. Se olho para ti, se te percebo em mim e tudo fica bem. Se sei que estás aqui, se sei que estás em mim. Minha alma anseia por ti. Minha alma suplica por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma suplica por ti e tudo fica bem. Se olho para ti, se te percebo em mim e tudo fica bem. Se sei que estás aqui, se sei que estás em mim. Queria que você pudesse continuar experimentando aí o poder da comunidade de fé. Você pudesse dar as mãos aí para quem está perto de você. Fecha os corredores, dá a mão para quem está perto de você. E a gente tem um princípio aqui na nossa igreja. Você não pode sair daqui sem falar o seu nome para alguém e sem receber uma oração. Por isso, pergunta o nome da pessoa que está aí do seu lado. Pergunta o nome dela. E sabe o que a gente vai fazer? A gente vai orar uns pelos outros. Mas eu não sei orar em voz alta, não tem problema. Ora no seu pensamento, ora com o seu coração, dizendo: quero pedir que o Senhor abençoe essa pessoa que está aqui do meu lado. Eu vou pedir para você fechar os teus olhos e ora aí para essa pessoa que está aí junto com você. Pai querido, obrigado. Obrigado por participarmos desse culto. Um lugar onde o Senhor derrama graça, Pai, sobre a nossa vida. Cada culto, Pai, é um milagre que não se repete. O Senhor nos deu a graça de vivermos hoje mais um milagre na nossa vida. Eu quero pedir por cada vida que está aqui, Pai, que durante toda esta semana o Senhor possa se manifestar a Tua presença na brisa suave, Pai, falando ao nosso coração, falando à nossa alma, Pai, em nome de Jesus, Pai querido. Pai, fortalece cada família, que abençoa cada lar, cada casa aqui representada, Pai querido. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um, desde agora, para todos sempre. E todo o povo de Deus diz amém. Vá na graça e na paz do Senhor, mas não sem dar uns 10, 15, 20 abraços em quem está perto de você, dizendo boa semana, que Deus abençoe a sua vida.